tirou o pó da palavra esquecida, naufragada no escuro do tempo. Era amor a palavra perdida, e por ser amor, ainda brilha. Então, eu vou receber agora a minha queridíssima Andréia Berregaray. E aí, garota, tudo bem contigo? E aí, tudo bem? Que surpresa a leitura do poema, adorei. Eu gosto muito dos teus escritos, sendo eles malditos ou não, eu acho que sempre tem uma mensagem ali escondida, e o mundo precisa de uma mensagem positiva, né? As pessoas estão precisando, né, Déia? Nesse momento, mais do que nunca, né? Estamos em um momento bem delicado. Mais do que nunca. É verdade. Déia, eu quero começar aqui o nosso bate-papo te perguntando, por que encontrar o amor tá tão difícil? Como amar sem deixar de amar a si mesmo? Perguntas profundas e complexas, né? Tem um autor, o Bauman, talvez as pessoas que estejam nos ouvindo já conheçam, né? Ele escreveu um livro chamado Amor Líquido, que ele aborda um pouco essa temática do desencontro. E ele traz uma frase que ele diz assim, que é um tempo onde tantas pessoas desejam viver um amor, no entanto, tem tantas pessoas vivendo a solidão. É nessa linha que ele diz, né? Então, eu acho é uma situação complexa. Assim, a gente vem de uma cultura onde, um pouco antes, as pessoas não podiam se separar, casavam para sempre. A geração da minha mãe foi a primeira geração assim que começa a se separar, que na época era uma vergonha ser divorciada, ser separada, era um tabu. As pessoas, de fato, tinham uma crença de que se casava para sempre, por dois motivos. Eu acho importante a gente falar uma coisa que pouca gente sabe. Antigamente, os casamentos se dizia, né, até que a morte os separe, porque, de fato, as mulheres viviam bem menos do que os homens, em função de não existir métodos anticoncepcionais. Nós tínhamos muitos filhos e a nossa vida era bem mais curta. Então, de fato, até que a morte os separe chegava para todo mundo muito rápido. A outra questão é uma questão cultural, assim. Por muito tempo se vende uma ideia de amor romântico. Tu já deve ter ouvido falar, assim, da época do século XII, da época dos trovadores, o ideal do príncipe encantado, e isso é passado na nossa cultura até hoje muito. O que eu vejo que acontece, assim, por incrível que pareça, essas historinhas de o príncipe que vem e beija a princesa, as mulheres que esperam o grande amor, né? Isso afeta profundamente as relações, João, porque, assim, existe o relacionamento real e o relacionamento ideal. O ideal está muito distante do real. Os homens, no caso, para nós mulheres, né, estão muito longe de príncipes, estão mais para sapos. Nós, mulheres, nos reinventamos. A gente tem essa ruptura com o processo de relacionamento, o relacionamento deixa de ser o centro da nossa vida, a gente vai para o mercado de trabalho, a gente ganha o mercado de trabalho, o trabalho passa a ter um valor muito grande para as mulheres. Hoje eu vejo, por exemplo, meninas que chegam no consultório muito jovens, que o foco delas é trabalhar e ter sucesso profissional. Elas falam assim, Deus me livre ter filho, Deus me livre me casar. Elas querem ter dinheiro, elas querem ter sucesso profissional, que antes era uma demanda masculina. Já os homens chegam totalmente perdidos no consultório, porque se antes eles tinham o sucesso profissional ou a autoestima alicerçada em sustentar a casa, em ser o provedor, hoje eles encontram mulheres que ganham, às vezes, mais do que eles, e eles ficam absolutamente desconcertados, porque o homem ele não tem a cultura de desenvolver o afeto, de falar de amor, de falar dos sentimentos, não é que ele não tem a cultura. E aí os homens chegam muito ressentidos no consultório, assim. Uma coisa que tem acontecido muito, olha, para a gente pensar. Eles chegam lá e dizem assim, olha só, eu me separei, eu quero curtir a minha fossa, eu não quero sair por aí pegando todo mundo. Mas se eu falar isso para os meus amigos, eles vão cair em cima de mim e vão dizer assim, deixa de ser otário, vai pegar todo mundo. Esquece essa aí e vai pegar todo mundo. E eles chegam muito ressentidos porque eles sofrem como as mulheres,
né? Eles têm o tempo de luto, como as mulheres, eles querem ficar na fossa, eles não querem, muitas vezes eles saem pegando todo mundo e tem desastres nos encontros, desastres sexuais, assim, voltam mais machucados do que foram. E esses dias um paciente ainda me disse assim, olha só, eu inventei de trair minha namorada porque ela foi a primeira mulher que eu tive, eu perdi a virgindade tarde, eu era apaixonado por ela, mas eu ficava batendo na minha cabeça aquilo que meus amigos diziam, meu, tu vai ter só uma mulher? E aí ele foi lá e traiu, e ela descobriu, terminou, e ele tá até hoje chorando. Então, assim, o quanto há um desencontro, eu acho, que tem a ver com essa cultura, né? As mulheres entrando no mercado de trabalho com muita força, os homens tendo que se virar, porque a exigência com os homens hoje é outra, a gente não quer mais o cara provedor, a gente quer o cara afetivo, a gente quer o cara que seja bom pai, não adianta pagar as contas, né? Ou ser um pai quinzenal, as mulheres querem homens que cuidem dos filhos, que sejam amorosos, pacienciosos, compreensivos, e até ontem os caras estavam pagando a conta e confortáveis ali, né? Tem uns que nem as contas querem pagar dos filhos, mas enfim, isso é um outro tema. Assunto. Então, me parece que há um desencontro, assim, no tempo. E, só para não me estender aqui, se tu quiser me interromper, porque eu falo pra caramba, tu sabe? Sei. Tu já viu bastante isso, né? Um outro ponto é que, assim, a gente vive um tempo moderno na internet, tá? E isso Bauman também fala, assim, que dá essa noção de amores líquidos. O que seria? A gente tem a ideia de que a gente tem muitas opções, quando nós temos pouquíssimas opções. Então, quando a gente abre um aplicativo, né, e tem 100 fotos, dá uma impressão que a gente está num cardápio, assim, nossa, o que eu vou escolher hoje, né? E isso, na verdade, é uma grande ilusão, assim. O que a gente encontra na psicologia é que aquelas pessoas que mais têm relacionamentos simultâneos, 8, 9, 10, né? Aqueles caras, aquelas mulheres são há muito tempo sozinhos e têm muitos relacionamentos simultâneos, na verdade, eles não conseguem se relacionar com ninguém. Por trás disso, na verdade, parece muito potente, parece assim, nossa, o cara é o pegador, a mulher é a pegadora. Na verdade, não. Na verdade, a gente encontra muita fragilidade, muito medo de se relacionar, muita incapacidade afetiva. Os pegadores, na verdade, pelo olhar, são os mais frágeis. Entendi. Ideia, dentro dessa tua visão, de todo o teu pensamento, qual que é a tua ideia de como que a gente pode tornar os nossos relacionamentos mais felizes? Acho que é importante. Eu primeiro recomendo que todos possam se tratar. Tá? Eu acho que o autoconhecimento é a chave para que a gente não responsabilize ninguém pelos nossos problemas individuais. Todos nós temos uma história de vida, uma história familiar, temos as nossas marcas, né, os nossos traumas, e a gente entra dentro das relações afetivas esperando que o outro nos salve da nossa dor, da nossa solidão, do nosso desamparo. E ninguém pode fazer isso pela gente. Infelizmente, a gente queria, né? Como disse a Clarice Lispector, o problema todo é que ninguém tem nada a ver com isso. A gente tem que se salvar sozinho. E isso exige muito autoconhecimento, porque às vezes as pessoas, por exemplo, vêm de histórias familiares complexas, desenvolvem insegurança. Eu recebo muito no consultório uma geração de mulheres com pais muito ausentes, aqueles pais quinzenais, aqueles pais, até quinzenal já está com sorte, aqueles pais que se ausentam de fato. E isso gera muita insegurança, porque quando emocionalmente nós não nos sentimos amados pelas nossas figuras mais importantes, que são os nossos cuidadores, isso gera uma insegurança para a vida. Né? Se o pai não me amou o suficiente, quem vai me amar? Tá? E assim, nesse sentido, é que a gente precisa se tratar e se conhecer para não levar para a nossa vida de casal a nossa problemática individual. Não que a gente não possa conversar isso com o parceiro, ele não possa nos ajudar nesse sentido. O que ele não pode é assim, vamos pegar esse exemplo, pessoas que não ganharam a atenção dos seus cuidadores e demandam atenção extrema. Por que tu não me respondeu? Por que tu não respondeu agora? Onde é que tu tá? Fala comigo. Blá, blá, blá. Aquela ansiedade, aquele desespero por atenção. Isso é uma demanda que não tem a ver com parceiro, é uma demanda que precisa ser tratada. Por quê? Por que eu preciso tanto desse olhar desesperado? É uma falta que antecede a relação. E então, o ideal seria que as pessoas buscassem ser responsáveis pelos seus afetos para não sobrecarregar o relacionamento.
Entendi. Ideia, dentro disso que tu está falando, como saber quando procurar ajuda, no caso a terapia? Ou é uma coisa que todos deveriam? Tem algum sinal que a Assim, gente precise? o pessoal mais jovem, ele está colocando terapia na cesta básica, assim. A galera jovem não vai com uma demanda de dor profunda, eles chegam lá para se conhecer mesmo, eles curtem o processo de autoconhecimento, eles ganham. Eu costumo dizer para eles que eles vão economizar no mínimo um casamento, né? Desastroso, porque assim eles estão se conhecendo antes, eles estão tomando posse das suas histórias individuais antes, tá? Eles conseguem ficar mais sozinhos sem tanto desespero. E essa é uma geração mais jovem. A nossa geração está no meio do caminho. Nós somos filhos daquelas pessoas que dizem que terapia é para louco. Tá? Terapia é para gente problemática. Não. Problemática todos somos, todos nós temos problemas. A diferença é que quem está em terapia quer resolver os seus problemas. Tá? Não quer que o outro resolva. Eu costumo brincar que gente tratada namora gente tratada e quem não faz terapia namora quem não faz terapia. A gente tem que dividir o parquinho já de. Né? Porque daí já é outro nível, é outro papo. Esses dias eu conversei com um amigo que se separou, ele começou a falar do processo de separação, eu falei, tu faz terapia, né? Ele falou, faço há 10 anos. Não dá para ver na forma como tu elaborou a tua separação, a gente já então, assim, a nossa geração, a geração mais velha, ela vai, o Freud diz isso, assim, que quando o medo da mudança quando a dor de mudar for maior, quando a dor for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, geralmente, as pessoas ficam muito tempo tentando contornar e acomodadas, até que fica tão insuportável, a zona de conforto fica tão desconfortável, fica tão dolorido, né? Ficam vidas tão esvaziadas e assim, tristes, né? Relacionamentos esticam anos no relacionamento. A gente só estica o primeiro, tá? Depois a gente não estica mais. Primeiro a gente estica mais que deve, depois a gente saca que não está funcionando, e aí a gente coloca isso mais claramente e decide se vai ficar ou não. Mas o Jung dizia uma outra coisa, que ele dizia assim para os terapeutas não se preocuparem em convencer as pessoas a irem para a terapia, né? Que nós já temos neuróticos demais se tratando. Neurótico é o normal, todos somos neuróticos. Porque a gente não precisa se preocupar em convencer as pessoas a ir para a terapia, porque todas as pessoas vão, uma hora ou outra, encontrar o seu inferno individual. Tá? Quem faz terapia vai estar preparado para atravessar tempos assim mais difíceis. Por exemplo, quem faz terapia está um pouco mais amparado agora em tempos de pandemia, né? Do que quem não faz. Do que quem teve, por exemplo, que casou, passava 12 horas, 13 horas trabalhando, os escapistas, assim, chegava em casa, via a pessoa que estava casada, namorando e ia dormir. Agora as pessoas estão obrigadas a se deparar com suas escolhas amorosas. Se estava mal, agora vão ter que encarar. Perfeito. E por que, na tua visão, né? Por que tu acha que as pessoas não estão deprimidas? Como evitar a depressão e que atitudes tomar para virar o jogo? Olha, a depressão, se antes a gente tinha, na época de Freud, o que a gente chama de sintomas que vinham da repressão sexual, hoje a gente encontra uma sociedade mais vazia. Né? Há um vazio, há uma quebra dos valores, quer dizer, ninguém mais casa para sempre, não há mais certezas, as pessoas... mudou toda a lógica, até a lógica do trabalho mudou. Antigamente as pessoas entravam num serviço, viviam nesse serviço até o final, percebe, né? Casavam para sempre, trabalhavam, se formavam para trabalhar em tal lugar para sempre. Hoje as pessoas não necessariamente têm uma formação acadêmica, elas têm trabalhos múltiplos, elas se viram, tá? Os relacionamentos não te dão segurança nenhuma, tá? As certezas religiosas foram quebradas, tá? Então a gente tem essa, que por um lado é muito rico, essa multiplicidade, né? Mas por outro ele nos tira completamente as certezas. Então a ausência de certezas num tempo que a gente chama de narcisista, que é a cultura do mostrar mais do que ser, né? Eu sou aquilo que eu mostro, não aquilo que
que eu sinto. Então, assim, redes sociais, todo mundo é feliz. Às vezes eu vejo pacientes tão inteligentes que dizem assim, mas todo mundo é feliz. Hoje, no Dia dos Namorados, está todo mundo feliz. Só que não é verdade. Tá? Só que nessa cultura narcisista, as estrelas de TV que antes ficavam lá na novela, isso caiu e todos nós somos estrelas, todos nós aparecemos quando queremos e não precisamos mais ler revistas, nós publicamos a nossa revista diária, a gente não lê jornal mais, a gente vai olhar o Instagram para ver a vida do fulano, como é que está aquele dia, né, as postagens. Então, assim, é uma cultura do ter e do mostrar felicidade. O Nelson Rodrigues dizia, ninguém fica dizendo que leva porrada, que foi corno, que tá mal, que tá sem grana. Ninguém fica publicando isso. Tá? As pessoas ficam só publicando sucesso. Ok, tá tudo bem. É normal que a gente celebre os nossos momentos de felicidade, mas é altamente narcísico. Eu faço uma meia-culpa. Toda selfie é um tributo ao narcisismo. É o autorretrato na época que se pintava, né? Uhum. É aquele momento... só que isso, a gente tem, por exemplo, uma geração de jovens, o índice de suicídio entre jovens é altíssimo. É altíssimo. Porque algo se perdeu no caminho, algo se esvaziou. É uma discussão bem complexa, assim. Vai longe, mas acho que essa cultura narcisista, eu vejo os jovens, assim, em atendimento, dizendo, porque, por exemplo, influencers e blogueiras, que vem mostrar aquela vida rica, aquela vida de namorados maravilhosos, tudo é lindo. Isso tudo é uma mentira. A vida é dificílima. Como diz a Clarice Lispector, a vida é um soco no estômago. E entre um soco e outro, a gente é feliz. Só que a ideia que se vende hoje na nossa cultura é que a gente é feliz o tempo inteiro. O que é uma grande mentira. A gente é feliz de vez em quando, com sorte. Com sorte. Deia, para finalizar, o nosso tempo é meio curto. Claro. Onde encontrar a Andréia, os livros e o consultório? Então, a Andréia, como uma vítima da sociedade narcisista, eu estou nas redes. Tá o Insta aqui para quem quiser seguir a Andréia. No Insta e no Face, né? Um nome um pouquinho complexo, Andréia Beregaray. E os livros, na verdade, o acadêmico, que é de psicopatia, que a gente até vai fazer uma live agora, ele está esgotado, ele é pela Livraria do Advogado. E os outros podem ser encontrados comigo. O TPM não tem mais, né? E os outros dois estão comigo, assim. Tem algum site e tal, mas tá comigo. Falando contigo, dá um jeitinho. Isso. Deia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do programa Volume. Eu sei que é um assunto longo, mas, enfim, a gente tem pouco tempo. Imensa honra te receber aqui. Só tenho te desejar que tuas palavras consigam tocar cada vez mais as pessoas e, de pouquinho em pouquinho, a gente consiga construir um mundo melhor, uma ponte juntos para algum lugar fantástico. Eu que te agradeço o convite. Depois de tanto tempo, a gente se reencontra aqui conversando, porque a gente estava sempre circulando um ao outro nos eventos. Agora a gente pode conversar, e é um prazer, adorei te rever, adorei o convite, muito obrigada. Que bom, Deia, uma hora tu vem aí de novo aí pra gente trocar mais ideias. Venho sim. Obrigado, querido, uma boa noite para ti. Beijo, tchau. Tudo de bom, tchau, tchau.